irmãos que estão ainda finalizando lá, fiquem à vontade, tá? Então, a temática desse livro é a doutrina de Deus. Quando se fala em Deus, nós lembramos... Quando a gente fala em Deus, nós lembramos que Ele é... Três deuses? Três pessoas que se unem num único e verdadeiro Deus. Isso é bíblico. Unidade composta, muito bem. Só que antes de começarmos qualquer assunto referente a esse tema aqui, doutrina de Deus, eu quero esclarecer uma dúvida lá do Fabrício, lá, que diz que lá na escola onde a filha dele estuda, é adventista, né, Fabrício? Escola adventista, acho que deve ser ali no centro, né? Né? Aquela do centro ali, acho que só tem aquela. E lá o professor, ele acabou ultrapassando toda a ética educacional. Isso pode levar até a abertura de queixa ali no Conselho Educacional, né? Então, o que ele fez? Estava sendo ministrada uma aula sobre religião, é isso? Sobre religião, né? E acabou entrando na questão do inferno. E ele acabou passando e generalizando para a sala toda, visto que ali tem algumas pessoas que são de outras denominações. A filha do Fabrício é uma, é daqui, né? E ele acabou falando dentro de um âmbito, de um ponto de vista geral da adventista, da igreja adventista. Então, eu não posso estar numa sala de aula lá secular, por exemplo, lá se eu sou contratado pelo colégio Leão 13, eu não posso, Leão 13, vocês sabem que é diocesano, né? É dos católicos. Então, eu não posso chegar lá e falar que imagem de escultura é pecado. Não posso. Eu tenho que ministrar o conteúdo que está sendo proposto. Então, o que esse professor fez com a filha do Fabrício foi dizer que o inferno não existe. Isso é uma concepção adventista, que não pode ser colocada porque tem pessoas que são de outras denominações. Então, eu achei que ele pecou gravemente aí, no sentido da ética educacional. Então, eu vou passar aqui uns versículos para o Fabrício lá. Ele perguntou: o inferno existe? Se você crê que da mesma maneira, pela fé, não pela razão, se eu for tentar provar o céu pela razão, eu não tenho como. Porque só foi 2 homens que foram lá, né? E voltaram. 2 foram e não voltaram mais, que é Enoque e Elias. Mas teve 2 que foi e voltou, Paulo e João, certo? Me mostra um pedacinho aí do céu. Não tem como. Me mostra uma pedra aí da parede do inferno. Não tem como. Então, se crê pela fé, não pela razão, ok? Mas a palavra de Deus, os registros dela, 1 Timóteo 3,16, porque não olhem na Bíblia, só ouçam aqui, só estou usando para a expressão da palavra aqui. É porque toda a Escritura é inspirada, pronta para corrigir, redarguir, vocês sabem o que está escrito lá, 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, quando Paulo se utiliza disso, Paulo está falando do Antigo e do Novo Testamento, ok? Então, toda a palavra é inspirada. Se ela é inspirada por Deus, nós cremos que tudo que está escrito aqui é o quê? Verdade. Por quê? Porque é dada de um Deus verdadeiro, sincero, fiel, imutável. Então, vamos ver algum texto aqui, só antes de entrar aqui, para passar para o Fabrício ali, tem a ver com a lição. A doutrina de Deus tem a ver com... Quem criou cadeias foi o próprio Deus. Tá? Foi o próprio Deus que criou as cadeias. Então, a palavra inferno é uma palavra polissêmica, porque o grego é uma linguagem, um idioma muito rico, e o português é filho da língua grega, filha da língua grega, a língua portuguesa, ok? Por quê? Porque tem muitos significados, a etimologia é só de uma palavra. Vou usar um exemplo aqui. A palavra inferno, ela tem vários significados, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Por exemplo, aqui, a palavra inferno pode ser considerada o Hades. Hades, que é o Hades? Mundo dos espíritos aguardando ressurreição.
Porque o que vai para o Hades? O que vai lá para o Hades só? O espírito e a alma que estão ligados, são intrínsecos. E o corpo vai para onde? Para o pó. Foi um lugar que Deus também fez, enquanto o homem, né, estava para ressuscitar. Inclusive os ímpios, que vão ressuscitar numa única etapa. Eu já ensinei isso aqui. No 6º livro, se não me falha a memória, nós vamos comentar muito sobre isso aí. Estado intermediário dos mortos, é uma doutrina bíblica. Então, o que vai lá para esse lugar é a alma e o espírito. Só que para explicar tudo isso, irmão, só aqui vai 1 hora. Vocês querem que eu prossiga ou passe os textos logo, para nós entrar na lição? Pode esclarecer? Então tá. Depois, então, a gente... Então... Aquela passagem também em Lucas, né? Tem bastante passagem, tem bastante. Então, veja só, já que vocês concordaram com isso, então vamos explicar aqui. Eu vou explicar lá, tirar a dúvida do Fabrício, da filha dele, para ele chegar em casa e... Então, eu preciso analisar o Hades, o mundo dos espíritos, antes da ressurreição de Jesus e pós a ressurreição de Jesus. Porque antes da ressurreição de Jesus, o Hades era uma coisa, era um ambiente, era um local. Depois que Jesus ressuscitou, o Hades teve uma mudança radical. Vamos entrar nela então. Primeiro eu vou explicar a palavra inferno aqui. Depois nós vamos entrar na questão de antes e pós a ressurreição de Cristo, a mudança que houve, que ocorreu. A palavra inferno, ela destaca a palavra Hades, ela destaca a palavra Gêena e ela destaca a palavra Tártaro. Vamos analisar primeiro a palavra Gêena aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, marca lá já, Fabrício. Então a palavra inferno ela é polissêmica porque tem mais de um significado. Primeiro significado da palavra inferno, Hades, que é o mundo dos espíritos humanos, dos homens, seja crente, seja não crente, ok? Quando morre, vai para lá e o corpo vai para a terra. O Seol. Seol, no hebraico, né? Hades é no grego. A mesma palavra. Segundo significado da palavra inferno, eu falei aqui, Gêena. O que é o Gêena? É o lago de fogo, aonde vão ser lançados os que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, e lá vão ficar num tormento eterno para todo sempre. Inclusive os adventistas ensinam a doutrina do fatalismo. O que é a doutrina do fatalismo? Eles dizem que os ímpios vão ser lançados lá e com o passar do tempo eles vão dissolvendo e vão desaparecer. Não é verdade isso, irmãos, é antibíblico. Ok? Então veja só, Gêena, onde os homens vão ser lançados juntamente com o diabo, com os demônios, todos que se rebelaram contra Deus. Ok? Terceiro significado da palavra inferno é Tártaro. O que vem a ser o Tártaro? É um abismo. E o que tem lá no abismo, irmão? Demônios de alta periculosidade. Alguns comentaristas dizem que são pior do que o diabo, porque vão dar uma ordem para a morte, que é um espírito também, e ela vai o quê? Obedecer. Por quantos meses? 5. Ninguém vai conseguir morrer aqui na terra. Isso na grande tribulação. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses é a primeira referência aqui de Hades. De Hades, não, de Gêena. Primeiro, vamos começar aqui. 2 Tessalonicenses 2, localize lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo... de número 8, alguém leia lá. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pelo resplendor da sua vinda. Quem é o iníquo aí? É o anticristo. Tá. Vamos lá em Apocalipse agora, fazendo uma referência aí contextual. Apocalipse 19. Localizem lá. Apocalipse 19, versículo 15. E da boca saia uma aguda espada, para ferir com ela as nações,
e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar, do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora veja o 19. Envia a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado sobre o cavalo e o seu exército. Paulo falou que através do sopro da sua boca. Tá, veja o 20 agora. Versículo 20 agora, do capítulo 19. E a besta foi... Vale. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Tá. Então eles foram lançados dois vivos. Aonde? No lago de fogo que arde como enxofre. Tá, agora veja o versículo 14 do capítulo 20 agora de Apocalipse. Verso 14. Estou provando aqui para vocês a existência do lago de fogo, Geena, na Bíblia, tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá. Então veja só, isso aí é o destino final do diabo, do falso profeta, do anticristo, dos demônios, da terça parte que se rebelou, e dos homens que não foram achados com seus nomes escritos. Esse é o lugar final, chamado de Geena. A palavra inferno também está indicando a palavra grega Geena, quer dizer lago de fogo. Agora vamos ver a palavra tártaro também, que ruma da palavra inferno aí. 2 Pedro, por que segunda? Porque é uma carta, capítulo 2, versículo 3 e 4. Leia lá quem achou a referência. 2 Pedro 2, 3 e 4. 3 e 4, pode ler lá. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com os planos que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não para. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Essa região aí se chama Tártaro, se chama também de cadeias de escuridão. Foram lançados lá demônios de alta periculosidade. Vamos ver isso num contexto aqui um pouco mais distante. Veja Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Apocalipse 9, versículo 1. Veja lá, 9:1. Quem achou pode já efetuar a leitura, para ganhar tempo. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É isso? Isso. Pode ler, pode continuar lendo. Olha esse lugar aí, ó. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Pode continuar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com o poder de quem tem os escorpiões da terra. Continua. E foi-lhes dito que não fizeram dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Pode continuar. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Continue.
E naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharam, e desejavam morrer, e a morte fugira deles. Pode E o continuar. aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como os de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion. Obrigado, até aí. E tinha um rei sobre eles, do abismo, que é o rei do abismo lá, chamado Abaddon e Apolion, são duas palavras grega e hebraica, para destacar a mesma palavra, quer dizer destruidor ou destruição. É esse demônio chamado Abaddon que vai dar uma ordem para a morte, na grande tribulação, para quem ficar. Que por 5 meses ele vai ver tudo aquilo ali que vai acontecer, né? E não vai ter como ele se matar. Não vai ter como. Ah, mas ele vai ser lançado numa montanha? Não. Psicologicamente, ele não vai nem ter força para subir numa montanha. É como se ele ficasse lançado, jogado, vendo tudo aquilo ali acontecer. E ansiando a morte, e a morte não vem. Então esse lugar se chama Tártaro. Tártaro. No Hades, quem que está lá? Ninguém. Ninguém ainda. Não tem ninguém. No Geena, que eu falei agora há pouco, que é uma palavra que destaca a palavra inferno, não tem ninguém ainda. Quem vai inaugurar, que nós vimos agora há pouco aqui, em Apocalipse 19? Falso profeta e o anticristo. Não tem ninguém lá ainda. A palavra inferno aqui, propriamente dita, é esse lago de fogo, que é o tormento, a vida do homem final, eternal. Vai ficar lá para sempre, eterna. A Bíblia chama de segunda morte, no sentido de que está banido de Deus. Não que ele vai morrer e vai sumir, não, de maneira nenhuma. Segunda referência aqui que eu estou lendo, que eu estou desenvolvendo, é o Tártaro, onde estão os demônios presos. Vamos ver isso aqui? Só ouça aqui, não olhe na tua Bíblia, só ouça. Está lá em Marcos capítulo 5. Deixa eu ler aqui, olha só. E Jesus perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, é Legião, porque somos em muitos. E rogava-lhe muito, o demônio rogava-lhe muito a Jesus, né? Muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios, aquela legião, rogaram-lhe a Jesus, dizendo, manda-nos para aqueles, para que entramos neles. E Jesus permitiu. No outro evangelho está escrito assim, que os demônios berraram a Jesus, para quê? Para que Jesus não os mandasse para onde? Para o abismo. Não nos mande para o abismo. O que tu veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, eles pensaram que Jesus ia os mandar lá para o abismo. Que abismo é esse? Lá onde estão os demônios. Abaddon, Apolion, aqueles demônios de alta periculosidade. Mas Jesus falou, não é ainda o tempo, porque tudo tem seu tempo, até o julgamento dos demônios tem. É? Eu achava que quando você referia abismo aí, é porque estava próximo. Já vou falar isso. Não é um abismo geográfico. Quem caiu lá naquele abismo, lá nas águas? Quem foi? Os porcos. O abismo que eles estão falando é o abismo de Apocalipse 9:1, que nós lemos agora. Que o anjo foi lá, nem abismo não é o poço do abismo. O abismo já é embaixo, abissal é o poço, mais embaixo ainda eles estão. Então isso também é visto em Lucas 16. Eu estou falando a palavra inferno aqui no significado da palavra tártaro, o abismo. Lá em Lucas 16 está o rico para cá, está Abraão, o mendigo para cá, Lázaro, e o rico está do outro lado lá. Me permita que eu passe desse lado aí. O que Abraão falou?
Não tem como nós que estamos aqui passar para ir, e nem você, porque tem um. Então, antes de Jesus ressuscitar, antes, o Hades, mentalize isso, era um círculo que era dividido por um abismo, conforme Lucas 16. Para cá ficavam os justos, para cá ficavam os ímpios. Aqui tinha água, é também chamado lugar de consolo. E aqui tinha fogo, já estavam sendo atormentados ali. O tormento da alma e do espírito, aguardando a ressurreição, já é real lá. Já é real. Vocês lembram de um vídeo muito antigo aí, que um grupo de cientistas alemães, Fizeram uma pesquisa, eu vi. estavam perfurando a terra para ver lá se podia construir ou coisa parecida, e ouviram berros, gritos. E o chefe daquele, que era ateu, por sinal, comunista, falou assim: eu não sou uma pessoa cristã, mas desse dia em diante essa experiência me mostrou que as coisas que os crentes dizem que está na Bíblia é real. Tem um vídeo muito antigo, esse vídeo está no YouTube faz tempo, e se você for pesquisar a fundo, foi real. Isso é uma pesquisa dos geólogos alemães, né? E ouviram berros, gemidos e assim por diante. Então Agora, se você me perguntar onde é o inferno, irmão André, eu vou falar assim, eu vou por Salomão, que diz que o céu é para cima e o inferno é para baixo. A língua grega vai falar cardia teves, o coração da terra, para o inferno. Cardia teves, coração da terra. Então, voltando aqui ainda à questão. Então, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, que ele foi às partes mais fundas da onde? Da terra. Mais baixa, mais funda, em algumas traduções, né? E o que ele fez? Pregou, aqui no mesmo texto de 2 Pedro 2, que nós lemos, 3 e 4, mais embaixo naquele contexto, diz que ele foi pregar a pregação da vitória, para aquela geração lá do dilúvio que não creu, e Noé, pregoeiro da justiça. Aí o que Jesus faz? Pega essa classe de pessoas, e para onde ele leva? O terceiro céu. Apocalipse 8 está registrado isso, que viu um monte de pessoas, almas, clamando ali por justiça. Mas vai chegar a hora da justiça ainda. Então, antes de Jesus ressuscitar, era assim. O que dividia o lugar do justo, do salvo, e o lugar do ímpio, era um abismo. Esse abismo de 2 Pedro 2, 3 e 4, Apocalipse 9, 1, Lucas 16. O abismo que os próprios demônios não quiseram ir, não nos mande para o abismo antes do tempo. Não é aquele abismo geográfico, porque aquele abismo serviu só para o quê? Os porcos caírem. E logo, como os demônios precisam de um corpo, eles são espíritos desencarnados, eles precisam de um corpo para habitar. O próprio Jesus falou que ele sai, fica rondando até arrumar o quê? Uma casa. Se não arrumar uma casa, ele volta para a antiga. E leva mais 7 com ele, é assim que acontece, está lá no Evangelho. Então, Tártaro, Geena e Hades são 3 coisas diferentes. Deu para entender ou não? A referência aqui, eu passei a referência do Hades, né? Passei a referência do Geena e passei a referência do Tártaro. São 3 coisas diferentes. Hoje, o que acontece lá no Hades? Hoje, só está lá o ladrão que não creu, né? Porque o que creu pediu o que para Jesus? Senhor, quando entrar no teu reino, lembra? Mas ele pediu o reino. Jesus falou: hoje tu estarás no paraíso comigo. Não falou de reino, falou de paraíso. Porque a palavra paraíso na língua grega, paradise, quer dizer o quê? Tem a ideia dos parques de diversões dos reis, dos monarcas. Quando estavam estressados, perdiam uma batalha, né? Aí eles iam lá para desvirtuar a cabeça, para ser consolado, coisa parecida. Então, paraíso tem a ver com isso, um lugar o quê? De consolo, de alegria e assim por diante. É o paraíso tão sonhado lá, né? Do livro dos mortos, né? O lugar, paraíso dos juncos, onde ele passava por todo julgamento e chegava nesse lugar de delícias. Então, Hades, Geena e Tártaros são reais, irmãos. O negócio do Adventista dizer que não é, isso aí é ilusão. Está na Bíblia. E Jesus falou também, se referindo à questão do Hades, esse lugar onde os ímpios estão hoje, né?
Até antes de Jesus ressuscitar, era o lugar aqui do justo e do ímpio dividido pelo abismo. Depois que ele ressuscitou, todo mundo que morre hoje, morrer no sentido aqui de cessar a vida animal, terrena, porque a alma e o espírito do homem não morrem. Tá? O que morre é o corpo, isso que o adventista não faz a exegese correta lá. Então, todo o crente que morre hoje, segundo Lucas 16, quem que vem buscar? Hã? Os anjos. Vem, pega a alma do abençoado e leva para a glória. E o ímpio, quando morre, quem que vem buscar? A morte. A morte. Porque já faz parte já de uma propriedade dela, da morte. Por quê? Porque o homem morreu quantas vezes? O ímpio morre quantas vezes? Hã? O ímpio morre quantas vezes, irmãos? Biologicamente, olha quantas vezes o ímpio morre. Biologicamente, morre espiritualmente, porque não tem comunhão com Deus aqui na terra. E por último, morre eternamente. Mas não é morrer no sentido de sumir, irmãos. Morrer no sentido de banimento, que vai ficar naquele lugar lá, sofrendo para sempre. Jesus utilizou um local a oeste de Jerusalém, chamado de Vale de Tofete, que era por eles também ensinado como Geena. Era o Geena. O que era o Geena? O que era o Vale de Tofete? Era um lugar onde se queimava o que? Lixo e animais podres, animais mortos. E ali, pela combustão e pela carne podre, ali, pela carnificina que se queimava ali naquele local, uma larva, um tipo de uma larva, que ela aguentava calores profundos. Ela se criava ali. Aí quando Jesus está passando com os discípulos, ele falou, olha assim, olha aí, ó, tá vendo isso aí? Ele viu aqueles bichos andando, né? Falou, o inferno é assim, ó, aonde o tormento não cessa e o bicho não morre. O que Jesus está vendo ali? Está vendo esse local, o Vale de Tofete. Está vendo lá aquele lugar onde se queimava o lixo da cidade e está ensinando que esse lugar, comparando com as coisas da terra aqui, né, usando um comparativo, tem um lugar real, como aquele lugar ali era real. Quando a Adventista fala alguma coisa, fala, mas Jesus comparou lá o Vale de Tofete, né, o Geena lá, o lugar de cremação lá dos animais, né, com um lugar real. Então Jesus ia comparar com o quê? Ele usou um recurso terreno para explicar algo espiritual. Como que vai entender o espiritual pelo material? O material pelo espiritual, não tem como. Então Jesus tem que usar alguma coisa para você entender o que existe no mundo espiritual. Ele usava os recursos da terra. Tá ok então, Fabrício? Então, tem outro texto, só um pouquinho, irmão. Deixa eu, só mais uma, já, o irmão já fala. Vamos lá em Apocalipse mais uma vez, o que vai acontecer depois do trono branco, para nós passar para o nosso irmão lá também comentar. Apocalipse capítulo 20. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Morte aqui, irmãos, vocês sabem que é o espírito que ceifa as vidas lá por ordenança divina, né? Inferno aqui é o Hades. Quando os ímpios vão comparecer aqui, se você olhar em cima, o mar vai dar os mortos, o inferno vai dar os mortos, né? E tudo que está aqui para ser julgado, para passar pelo trono branco, e vão ser abertos 7 livros ali, 7. Os 6 livros anteriores vão condenar o indivíduo, e Deus vai estar provando para eles, por que no 7º livro, que é o da vida, o seu nome não está escrito. Ele não vai nem ter como argumentar. Esse registro de Deus ali, não é livros que estão registrados, não, isso é onisciência. Tudo que está registrado na mente de Deus a respeito dos homens. Tudo isso vai ser lançado no rosto dele.
Vai ser lançado no rosto. Isso aí é coisa séria, irmão. É para ficar sério mesmo olhando para mim aqui. Porque é sério mesmo. Coisa séria. É para mexer com a concepção do ser humano mesmo. Vai acontecer tudo isso, irmão. Isso aqui não é história? Hã? Isso aqui não é história, esse negócio? Vai acontecer tudo, irmão. Paulo escreveu assim, ó. Segundo o meu evangelho que Paulo está falando, o evangelho que ele pregava, o evangelho de Jesus. Os homens vão ser julgados. E tudo que está na sua consciência, oculta, escondida, vai ser lançado à luz naquele grande dia. Paulo escreveu isso à igreja de Corinto. Né? Então, esses livros que vão ser abertos aí, irmãos, eu vou falar quando nós chegar no livro 6 aí, a introdução ao Apocalipse. Nós vamos bem fundo nisso aí, daí, bem explicar com bastante detalhes. Vamos entrar na lição, então? Vamos mudar agora de escatologia para a doutrina de Deus. O irmão quer falar lá? Só para organizar aqui minha raciocínio. O antes, então, estava lá o pessoal de Noé, que não creram. Na parte onde ficou o rico, onde tinha chama de fogo. Aí depois tem lá, acho que no versículo que diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Aí quando ele pegou lá, levou esse aí do Noé. Fazem essa pergunta constantemente para mim quando eu abordo a questão de escatologia, irmãos, né? Então Jesus foi pregar, dar uma chance para que não é purgatório. Na visão do purgatório tem chance, né? De purificação. Mas o adventista não acha que o inferno é o sepultamento, se o terra. Então veja só. Para o adventista, primeiro vou responder a dele lá. A questão da geração de Noé que não creu, eles continuaram ali. Não teve chance. Alguém lê Hebreus 9, 27 aí. Morreu, irmão, já era, não tem como. Só se o camarada morrer ímpio, como eu vi um testemunho de um pistoleiro lá do Rio de Janeiro, o camarada era terrível, até o diabo fugia dele. Mataram, metralharam o camarada, ele estava no necrotério fazia uma semana que ninguém sabia quem era o indivíduo, de tanta bala que ele levou. Ele esteve aqui em Paranaguá, esse camarada, é da Igreja de Deus e Amor. Aí, só um pouquinho, aí, o que aconteceu? A mãe dele andava procurando ele, uma senhorinha já, coitadinha, irmão, da Deus, da Igreja de Deus e Amor. Ele esteve aqui, eu vi o testemunho, fui lá ver o testemunho dele, ele mostrou, ele abria a camisa assim, coisa feia, cheio de ponto no rosto aqui. Estava já geladinho ele, o defuntinho lá. Aí o que aconteceu? A mãe dele um dia soube, teu filho está lá no necrotério, foi metralhado pela polícia, pelo bandido, não lembro. Falou, eu vou lá, porque Deus prometeu que esse rapaz vai pregar a palavra, vai testemunhar, eu vou lá. E foi lá e convenceu todo mundo lá, abriram, puxaram a gaveta, o moço, o filho, todo metralhado, tudo arrebentado. Pois ela colocou a mão na cabeça e começou a orar, e o moço ressuscitou, ele ressuscitou. E quanto testemunho por aí? Faz tempo que eu não ouvi falar mais daquele homem. Deus é poderoso ou não é? Poderoso. Agora, se o homem morrer e Deus não usar de misericórdia dele ressuscitar, já era. Veja Hebreus 9, 27 lá. Olha o que acontece aí, ó. Se o homem, Deus não quiser ressuscitar para dar uma outra chance, olha aí, ó. 9:27. E assim como os homens estão condenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E esse contexto ele está falando de pessoas ímpias. Se o camarada morrer sem Jesus, e Jesus não quiser ressuscitá-lo para glorificar o nome dele através do testemunho, como esse camarada aí, no Rio de Janeiro, o camarada vai ficar lá aguardando a ressurreição para ser lançado no Geena, né? Eles falou do Hades, antes de Jesus morrer, é alguma coisa, quando ele morreu foi outra. Daí o que acontece? Jesus desceu lá, né? Porque na morte ele ia descer, o ladrão foi junto com ele. Não teve como. Você vai comigo para o paraíso, né? Então, quando ele desce naquele lugar, ele prega a pregação da vitória, né? Declara a vitória, que a morte não poderia, ele não ia ficar preso no sepulcro, que a morte não poderia vencer, e assim por diante. Resgata aquelas pessoas salvas, que morriam no Antigo Testamento ainda sem ter Jesus. Mas Atos 2,42 diz que só a salvação mediante o nome de Jesus, e agora? Morriam pela fé em Deus, nas promessas de Deus. Ok? Aí ele pegou essa classe de pessoas, agora o restante ficou lá. Não tem chance, irmão. Morreu, já era. Não tem como. Está esclarecido?
que se o homem não aproveitar a oportunidade aqui na terra, irmãos, aqui, lá no mundo vindouro não tem chance, já era. Só vai aguardar a ressurreição. Agora o irmão Nilson me perguntou aqui, né? Fez uma pergunta, né? Não, acho que eu vou deixar a minha pergunta. Eu entendi o que o irmão quer falar. Existem duas doutrinas que o adventista prega. Na questão da doutrina do mundo intermediário dos mortos, ou a doutrina intermediária dos mortos, né? Quando o homem morre, o que acontece? Por exemplo, o adventista crê que hoje, que não é o julgamento ainda, que não é o lago de fogo ainda, hoje, tanto o justo como o ímpio, hoje, ele morre e na morte dele ele fica o quê? Dormindo. Aí você vai a Apocalipse, tem texto que fala que eles estão lá clamando por justiça, que João viu a alma daqueles que foram, fala do corpo, não fala da alma. Eu vi a alma, olha só, eu vi a alma daqueles que foram o quê? Porque a alma pode degolar? Não pode, é espiritual. É o sopro que Deus soprou em Gênesis 2,7. Não tem como. Então o que João está falando ali de degolado é o corpo. E ele viu a alma, estava separada. Veja só que interessante isso. Aí o adventista vai falar que eles estão o quê? Dormindo. Nós defendemos a escola psicozoitistas. Nós somos psicozoitistas. Eles são psicotenatistas. Vou explicar isso. Psico vem de psique, alma. Zoitista, vem de zoológico. Animal, vida. Nós cremos que a alma, mesmo quando o corpo vai para a sepultura, continua viva, com todos os sentidos. João, ali em Apocalipse 4, ele vai para o céu. A palavra eu vi, você vai achar mais de 50 vezes no Apocalipse. Vou mostrar daqui a pouco, né? E João está no céu, não está na terra. Outra coisa, a Bíblia diz que carne e sangue não herdam. Então tem que ir de alguma forma para lá, menos com esse corpo aqui. Ok? Então veja só, nós somos psicozoitistas, porque cremos que a alma, mesmo na morte do corpo, que vai para a sepultura, continua em plena consciência, vendo, ouvindo. Eles tiveram aquela conversa lá em Lucas 16, não tiveram? O pobre, inclusive tem até os lugares ali, né? Aqui tem fogo, aqui tem água, tem misericórdia. Me deixa sair daqui que eu vou avisar os meus parentes que estão lá na terra. Até a lembrança tinha. Só que essa lembrança vai até um limite. Eu já falei para o Fabrício aqui, ele me perguntou. Depois de um tempo lá que nós entrar na era da eternidade, aí se cumpre Isaías 65 e Apocalipse capítulo 7. Que eis que faço nova todas e não haverá mais memória das coisas passadas. Deus vai projetar o ser humano para habitar na eternidade, sem pensar. Eu já disse naquele abençoado que me deu um calote um dia, não vou querer ver se é abençoado lá no céu, né? Então é lugar de salvo, né? Então, voltando aqui, e tem a questão dos psicotenatistas, que são eles. O que é o psicotenatista? Psico, alma, tenatos, morte. Eles creem na morte ou no sono da alma. E depois, por último, na ressurreição do trono branco, eles creem ainda no fatalismo. Que a alma vai cair lá no lago de fogo, no Gênesis, e vai ser derretida, consumida. Não está assim, irmão, na Bíblia. Está o texto que eles vão ser atormentados de dia e de noite. Num tormento que sobe como fumaça e enxofre. Está lá no Apocalipse, né? Vamos sair para o intervalo? Se tiverem mais dúvidas sobre a questão aí, nós vamos entrar aí, nem que a gente não entre aqui, daí eu faço na aula 2 as duas aulas, tá? Vamos lá então. Então a próxima você... A lição 1 lá, irmãos, lição 1. Lição 1, localizaram aí, página 9, ok? Deus, sua existência e revelação. No segundo parágrafo, o vocábulo Deus tem vários sentidos. Aí você vai lá embaixo, lá, né? E está escrito assim: é possível alguém possuir vários deuses,
quando uma pessoa adora qualquer coisa que não é Deus, revelado na Bíblia, dizemos que ela adora um... O que está aí? Ídolo. O que é um ídolo para você? Qual é a tua concepção de ídolo? Ou se você tinha um ídolo lá antigamente. Vou citar um ídolo aqui que está na Bíblia e também na vida extra-bíblica aí de todo mundo, né? Claro que menos daqueles que dominam, né? O dinheiro ele é bom só como servo, como o Senhor ele não presta, senão ele vai dominar a tua vida. Então, o Deus chamado Mamon era o Deus que regia a vida daquele rico, daquele menino lá, né? Jesus falou assim, notem só o texto, irmãos. Deus não é ignorante, irmãos, e Deus também não é uma pessoa que desfaz daquilo que o povo, que a pessoa conquista. Ele falou assim para o jovem rico, guarda os mandamentos, guarda todos. Agora falta uma coisa, vai, vende tudo que tem. Calma, tem uma vírgula ali, e a vírgula na gramática grega destaca o quê? Explicações de pensamentos ou de fatos. Vai e vende tudo que tens, vírgula, e reparte para os pobres. Se tivesse sem a vírgula, estava escrito assim, numa sequência direta, né? Na língua portuguesa, na gramática. Vai e vende tudo que tens e dá aos sem vírgula. Então, quando tem a vírgula, eu entendo o quê? Vai e vende tudo que... vírgula. Ele não mandou o camarada dar tudo, porque o camarada, segundo a história, aquele jovem ali, ele tinha herdado dos pais o negócio imobiliário em Israel. Ele tinha propriedades, prédios em Israel. Por isso que ele era rico. Então Deus não é ignorante, ia falar para o jovem vender tudo e ficar sem nada? Não. Jesus honrou a conquista daquele jovem ali. Ele não conseguiu assim, da noite para o dia. Dinheiro não nasce em árvore, não é verdade? Vai e vende tudo que tens, vírgula. Pega, fica com pouco para você, era isso que ele estava dizendo antes da vírgula. E depois da vírgula, e divide um pouco com os pobres. Não está escrito que era para ele dar tudo, mas que era para ele dividir com os pobres. Então, o ídolo dele era o quê? Dinheiro. Você lembra que, você pode me ajudar o que quer dizer a palavra aqui, ídolo? Porque quando nós não adoramos o Deus da Bíblia, nós estamos adorando algum ídolo. Qual era o seu ídolo aqui? Alguém lembra aqui? Pode falar, irmão, sem medo nenhum, não tem problema. O que você fazia antes lá, que tirava essa primazia de Deus? Futebol? Meu Deus, eu era tão viciado em futebol, irmão. É um ídolo, não é? A Silvana ainda é igual. Ó, tem muito... Oi? Pagode, ó, era um ídolo. Ele não via a hora de chegar o final de semana para ele servir o ídolo dele lá, né? Então veja só, tem muitos que entendem que a palavra idolatria tem a ver com o quê? Com aquilo que está lá no Rocio, com aquilo que está ali na Vila Guarani, né? As imagens escuras. Não tem nada a ver com isso, irmão. Ó, irmãos, tá? Eu aprendi que idolatria todo esse tempo é aquelas imagens. Não tem nada a ver com isso aí. A palavra idolatria vem a formação de duas palavras gregas. Ídolo e latreia. Eu já ensinei isso aqui na sala. Ídolo quer dizer o quê? Aquilo que está na tua frente, que está fazendo você se prostrar. E latreia, serviço. Então, idolatria é serviço ao ídolo. É quando o camarada trabalha lá, o coroinha da igreja que limpa lá a imagenzinha e tal, e como se fosse alguém vivo e poderoso para fazer algo. Já ouviram falar da mariolatria? O que é mariolatria? É a concepção dos católicos que Maria não morreu, foi viva ao céu, não deixou de ser virgem, e a Bíblia diz que Jesus tinha vários irmãos, 4 homens e duas mulheres, irmãs, né? Foi virgem para o céu, e por isso que ela é digna do quê? De ser intercessora. E Efésios 2,5 diz o quê? Que só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Efésios 2,5. Como que vão colocar Maria no lugar de Jesus? Então essa questão aqui, já na página inicial, é muito interessante, eu até circulei aqui. A palavra idolatria quer dizer serviço ao ídolo. Qualquer tipo de coisa que está lhe tirando tempo e lhe causando serviço aqui é no sentido de tempo que você está
tendo uma dinâmica para servir ou para fazer alguma coisa para quem? Tá? E nesse sentido. Vamos lá na página 2, tem bastante coisa aqui para hoje, irmão. Página 10 lá. Não dá, mas a gente continua na outra lição, já toma assunto na outra lição. No segundo parágrafo lá, na antiga pergunta, porventura alcançarás caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta de Jó aqui. Podemos responder com um sonoro não. O grande problema que enfrentamos em nossos esforços de compreender a Deus é que o homem finito não pode compreender o ser infinito. Por quê? Porque nós estamos em um corpo físico e ele é espírito. João 1:18. Deus é espírito. Mas só que eu já expliquei aqui, não é porque Deus é espírito que ele é invisível. Deus não é invisível, irmãos. Ele se faz invisível quando é necessário, mas ele não é. Porque quando lá em 33 de Êxodo, eu quero ver tua face, Senhor, eu quero ver. Deus falou, não tem ninguém que possa me ver pela face e permanecer vivo. Vou te colocar na penha, vou colocar a mão, quando eu passar, eu vou tirar a mão e só vai me ver o quê? Pelas costas. Um ser normal caminhando lá, só que era uma fagulha de fogo, de glória lá misturado com... Então esse é Deus, e ele não é invisível. Quando Tiago, eles pegam muita palavra em Tiago ali, que Deus, ele é o quê? Qual que é a palavra que está ali? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele está num lugar inacessível. Inacessível. Se você for analisar a palavra inacessível, né, vem de inaxo, ou de inacessível, é lugar distante que não tem como eu chegar. Então Deus está tão longe, irmãos. E sabe o que Deus colocou como limite? Eu creio, entre o céu intermediário, que é onde passam os aviões, onde estão as estrelas lá. Sabe o que Deus colocou como limite? Um lugar chamado buraco negro, o buraco escuro. Tudo que se aproxima daquilo ali é sugado. Toda a energia é sugada. Eu creio que ali, após aquele local ali, aquele buraco escuro, aquele buraco negro, está lá onde João foi, onde Paulo foi, que é o terceiro céu. Asporanos, Messoranos, Messo é meio, né? E Asporanos, Aporanos, Messoranos e Auranos. São os três céus que a Bíblia descreve, tá? Céu da atmosfera, céu intermediário, então as constelações, lá, os planetas, e acima o céu de Deus. Quando o Tiago fala que Deus vive, habita num lugar inacessível, não quer dizer que Deus seja invisível, não. É num lugar que eu não consigo chegar, de maneira nenhuma, jamais. Então, quando o comentarista aqui, o pastor Jurandir, o teólogo aqui da Assembleia de Deus em Paranaguá, o Rob é fera na Bíblia. Ele faz esse comentário e está dizendo que aquilo que é o quê? Imperfeito, material, não pode, finito, não pode alcançar aquilo que é infinito, que é o nosso Deus. Tá? Veja só, vamos olhar a questão de João aqui no Apocalipse. O que teve que acontecer com João para João poder chegar nessa esfera aí? É o que eu estava falando agora há pouco, irmãos. Né? João está fora do corpo, mas continua a encher e falando, irmãos. Fora do corpo, vou mostrar aqui. Apocalipse 1, versículo 10, veja lá. Apocalipse 1, 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Então João estava em espírito aí, tá? Depois tem no 4:2 lá, veja o versículo 2 do capítulo 4 do Apocalipse. 4:2. É a mesma coisa que está em 1:10, veja lá. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Obrigado. Aqui na minha tradução aqui, como lá no versículo 10, que o irmão José leu, como aqui no 2 do 4, aqui do capítulo 4, e logo fui arrebatado em espírito. Eu expliquei a palavra arrebatar aqui, que vem de arrebatamento, quer dizer a palavra arpazo, na língua grega, quer dizer o quê? Tirar com força de um lugar para o
outro. Isso aí quer dizer a palavra arrebatar. Então, quando João está dizendo, eu fui arrebatado em espírito, e o versículo 1 do capítulo 4 diz assim, depois dessas coisas, olhei. Você vai ver João falando isso aqui direto, até o capítulo 22. Olhei, vi, depois ele vai falar lá, falei, né, perguntei, né, para aquele ser que estava acompanhando ele. Diz assim, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Versículo 1 aí do capítulo 4 de Apocalipse. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, lá no capítulo 1, versículo 10, aquela voz de trombeta lá, né? Dessas coisas, escreve das que vão acontecer. Então, essa voz aqui, pediu para João subir para onde? Parou? Depois dessas coisas, eu olhei que eis que estava uma porta aberta no céu. Então, para chegar no céu, Paulo falou que não é do céu carne e sangue. João teve que o quê? O espírito e a alma de João tiveram que sair do corpo para ir para o céu. Porque aquele ser falou, vem para cá. E eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Aí você vai ver João ali, eu vi e tal. Para alcançar essa revelação de Deus aqui, dessa doutrina, nós temos que o quê? Ou você, ou o cidadão morre para alcançar as esferas espirituais, ou no arrebatamento da igreja, com aquele corpo ali de 1 Coríntios capítulo 15, que é corruptível e se revestirá de o que é mortal, aí sim, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Esse corpo, soma pneumáticos, é o corpo que está em Filipenses 3, porque do céu aguardamos a cidade e também o nosso Salvador, que transformará o nosso para ser semelhante ao seu. 1 João, capítulo 2, também João fala desse corpo. Agora já somos chamados filhos de Deus, mas aquilo que é para nós sermos, ainda não somos. Mas vai chegar o dia, o quê? Que vamos receber um corpo semelhante ao dele. João também fala isso. E por quê? Notem, irmãos, notem uma coisa, percebam. Por que João e Paulo falaram desse corpo espiritual? Por quê? Porque eles foram lá em cima, irmãos. Eles viram lá a glória, o resplendor de Deus. E eu falei aqui que é possível um camarada que foi comido por tubarão, ele foi queimado, só ficou a cinza, ele voltar com o mesmo corpo, é possível, sim ou não? Eu falei aqui que não falei? Usando por base quem? Capítulo 11 de João. Lázaro, não foi? Foi Lázaro que eu falei aqui? A irmã dele falou o quê? Já cheira mal, está podrinho da Silva. Nem vá lá, Senhor. Quem sabe, acho que foi essa a intenção dela. Nem vá lá. Aí ele olhou para você, não me conhece. Tudo é possível ao quê? Crer. Foi o que Jesus falou para ela. Foi lá. Aí ele faz assim, Lázaro, vem para fora. Uma redundância. Sobe para cima, desce para baixo, entra para dentro, sai para fora. Lázaro, vem. Aí se você for ver, ele paralisa. Lázaro, vem. Aí depois que ele acrescenta, para fora. Veja só, o que é o mundo espiritual e aonde Deus está. Por isso que nós não conseguimos alcançar. Ou seja, o ser finito não consegue alcançar o ser infinito, enquanto estivermos nesse corpo. Tinha uma concepção entre os judeus, que depois do terceiro dia, os portais do Hades se fechavam. Desse mundo dos espíritos que eu expliquei agora há pouco, eles se fechavam. E depois do terceiro dia, ninguém conseguia sair mais de lá, já era. Então, quando Maria está falando que faz 4 dias, ela está usando essa ideia da época lá dos judeus, né? E quando Jesus chega, Jesus fala assim, por isso que foi um milagre, 2 milagres ali, Hades, solta ele, abre esse portão agora aí. Aí ele fala, Lázaro, vem. Aí sai o que lá do Hades? A alma e o espírito. E vem para onde? Para a sepultura, onde estava o quê? O corpo. Aí quando o espírito e a alma entram em Lázaro, sai para fora. Ou seja, vem agora fora desse sepulcro. Mas a primeira ordenação de Jesus, naquela palavra ali, de 11 de João,
é para sair a alma e o espírito, porque já fazia 4 dias. Lá do mundo dos espíritos, Jesus deu uma ordem para o Hades: solta a alma de Lázaro aí. E ele soltou, ele abriu os portões. E Lázaro entrou no corpo, agora pode sair Lázaro. E sai Lázaro lá todo enfaixado, lá não sai? Sai num estado tricotômico, espírito, alma e corpo. Ok? Então não tem como nós alcançarmos essa dimensão estando ainda com esse corpo aqui. Mas o corpo que nós vamos receber no arrebatamento da igreja, que é o soma pneumático, o corpo espiritual, vai nos dar acesso direto a Deus. Nós vamos chegar lá naquele grande dia e vamos ver aquele ser maravilhoso, todo-poderoso, bondoso, amoroso. Nós vamos ver, irmãos, face a face. A Bíblia diz, e face a face o veremos. Meu Deus, que dia glorioso que não vai ser. Aí esses dias estava um irmão comentando, né? Irmãos, eu só quero chegar lá, não importa, só quero chegar lá. Nem que seja para chegar lá e dar um beijo no pé do ladrão da cruz. Eu falei, para de ser um Tomé, irmão, com pouca fé, eu quero chegar lá e ver Jesus logo. Que ver? Tem até um hino do Arauto do Rei, né? Um quarteto da Adventista que eu gosto. Eu gosto muito, Arauto do Rei, né? Que eles vão ver lá, eles querem ver Abraão? Não, eles querem ver Jesus, querem ver a face de Jesus, que é o nosso Salvador. Vamos passar aqui na outra página aqui, não quero aprofundar muito aqui. Na página 11 aí, tem algumas palavrinhas aí. Cosmológico, lá no último parágrafo, né? Os 5 argumentos fundamentais aí. Cosmológico, que mais? Teológico, que mais? Antropológico e... Então vamos começar com o cosmológico aqui. Todas as vezes que nós falamos em doutrina de Deus, que envolve as 3 pessoas da Trindade, né? Na sua inteireza, nós lembramos algumas questões aqui. Por exemplo, aqui o tema aqui, né, doutrina de Deus. Ele é composto aqui por um esboço de 5 pontos. 5. Primeiro, se comenta nessa doutrina de Deus a existência de Deus. Deus existe, sim ou não? Hã? Então eu quero que você me prove ele agora. Nós estamos vivos. Hã? Nós estamos vivos pelo sopro. Pelo sopro? Não, você está vivo pelo oxigênio, não pelo sopro. E agora, irmão, como é que fica? É possível provar Deus aqui nessa sala de aula, sim ou não? Hã? É ou não é? Pela fé? E a fé veio invisível, crê no impossível. Está certo. Mas não tem como provar Deus aqui, não no sentido, no âmbito da fé. O José está certo, né? Mas eu quero ver, o ateu ele quer isso aqui, ó. Me mostra aí. Me mostra pela razão, pela ciência. Não tem como, irmãos. Não tem como. É impossível, né? Então a questão aqui é a existência de Deus. Eu sempre uso o exemplo aqui, irmão. Às vezes me perguntam, irmão, tem como provar a existência de Deus? Eu falo, concretamente não. Agora, pela fé, no sentido abstrato, invisível, porque a fé é invisível, mas ela pode transformar o quê? As coisas concretivas. A fé é isso, né? Ela começa de uma maneira não concreta, mas ela se torna concreta. Isso é fé. Então, quando eu falo da existência de Deus, Deus existe, irmão? Me dá uma prova aí da existência de Deus. Nós que vamos pela via da fé. Israel. Diz que tinha um general ateu, alemão, ele manda chamar lá um monge lá e falou assim: antes de eu morrer eu quero que você me esclareça algo. Eu nunca perguntei por soberba, sou comunista. Me prova a existência de Deus. Ele falou assim: Vossa Excelência, Israel é uma das maiores provas da existência de Deus. É uma nação menor do que o menor estado brasileiro. Se não me falha a memória, é Tocantins? É isso? O Acre, né? Israel é menor do que o menor estado do Brasil. Só que tem um Deus que está acima de tudo e de todos. E ninguém consegue varrer Israel do mapa, irmãos. Tem 7 nações ali em volta, os árabes, que tem poder do petróleo. Israel não tem poder do petróleo. Israel tem o poder do quê? Da inteligência. Eles vendem, a tal da patente lá, eles vendem
para Estados Unidos, partes da Europa, para o mundo todo, a invenção deles. Por quê? De onde era Albert Einstein? Judeu askenezi, ou seja, um judeu que habitava onde? Na Europa, na Alemanha. E olha, Einstein inventou a bomba atômica, aquele foguete lá de Hitler, que todo mundo agora se pegou lá os projetos lá e tem esse supersônico agora, esse jato supersônico. Foi Einstein que inventou. E o que Einstein é? Era judeu. Então o judeu hoje tem o quê? Inteligência, sabedoria, entendimento, dinheiro, ouro, mas não tem comparando a igreja com o judeu, o povo de Deus também, não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque não creu no Filho, na primeira vinda de Jesus. E quem que é o batizador? Com o Espírito Santo. Que João Batista falou, virá outro que vos batizará com fogo, né? É Jesus, eles não creram. Então, irmãos, a existência de Deus aqui é Israel. Em 1948, quando fugiram da Segunda Guerra Mundial, em navios, deixa eu ver se eu lembro aqui a frota, foram 7 navios. Foi 70 mil judeus que conseguiram sair dos campos de extermínio, fugir, e foram para Israel. E chegando ali, sem nada, irmãos, começaram a... O que está lá? A bênção de quem? De Deus. Profecias que estão nas costas, nos lombos dos judeus, do povo de Israel, que é a maior prova que Deus não abandonou os seus servos, seu povo. Pode falar, meu José. No YouTube tem os vídeos da reportagem sobre a Guerra dos 6 Dias, de 69, o que Deus fez para aquela nação. Quem for ver ali vai ver quantos milagres aconteceram. Nessa guerra aí, a Guerra dos 6 Dias, eles estavam em trabalho, os militares de Israel. Muito interessante isso aí, irmão José. Bom que vocês analisem lá no YouTube. Eles estavam de trabalho, de licença, porque estavam comemorando uma das maiores festas que Israel comemora, o dia de Yom Kippur, dia da purificação. E essas 7 nações que estão em volta ali, se uniram e foram para dizimar, para acabar com eles. Foi, se não me falha a memória, 1.400, acho que foi 1.400.000 homens. Acho que foi isso, né, Moisés? Não se recorda? Contra 350 mil judeus. Por um fio, Deus deu o livramento. Sabe por quê? Porque David Hunter, que é um apologista americano, assembleiano, norte-americano, ele escreveu um documentário sobre isso também. Diz que as testemunhas, os soldados judeus, em campo, se vendo rodeados e tiveram que correr, colocar uniforme, arma, porque estavam numa festa religiosa, sagrada, né? Estamos perdidos, vamos perder. Diz que eles viam os jatos inimigos passar e do nada explodir. Viam os tanques vindo e explodir, tombar. Quem que estava lá? O Senhor dos Exércitos. Quem que ele enviou? Quem que é o guarda de Israel? Já falei isso aqui. Está lá no Salmo. O arcanjo Miguel. O Miguelzinho só ia fazendo assim, tum, tum, tum. Esses pernilonguinhos aqui, esses árabes, pernilonguinhos aqui. Mais ou menos isso, irmãos. Deus é poderoso. Por isso que a igreja hoje está na terra ainda. Nada pode vencer a marcha da igreja. Porque ele falou, essa é minha, porque ele comprou com o sangue dele. E as portas do inferno não vão prevalecer, irmãos. Crente para mim que tem medo de diabo, de demônio, de macumbeiro, de feiticeiro, tem que voltar ao primeiro amor e se converter de novo. Em nome de Jesus, nós temos esse poder para repreender o mal. Okay? Então, a existência de Deus, o segundo ponto aqui, não vai nem dar tempo de entrar aqui, mas eu vou retomar o assunto da outra aula, tá? Eu estou falando aqui dos bolsos aqui, quando a gente comenta sobre esse assunto aqui, a doutrina de Deus, tá? Evidências racionais da existência de Deus. Nós cremos em Deus pela fé, mas a razão nos faz entender através do que das vezes, que é o que nós temos aqui de algo concreto para analisar. Então, dentro da questão da fé e da razão, para nós, elas não se opõem. Fé e razão, para nós, andam de mãos dadas. Agora, lá para o ateu, para o cientista lá, não, ele não quer nem colocar a questão da fé. Ele só quer colocar a razão. Ele quer um artefato, ele quer uma pesquisa científica que comprove que Deus existe. Nunca ele vai achar, né? Outra questão aqui, a personalidade de Deus. Nós vamos estudar aqui os atributos transcendentais
Os atributos naturais. Deixa para outra aula, a gente vai dar continuidade. A natureza de Deus aqui também, dando continuidade. E por último, a Trindade de Deus. Vamos encerrar, irmãos? Deus que abençoe a todos. Essa aula está encerrada. Vão para casa aí abençoados. Um 10ão aí da prova, né?